Carlos FM, ZYE 311, canal 300, 107,9 MHz. Todo dia, o dia todo com você. Agora, na São Carlos FM, primeira página no ar. Jornalismo dinâmico, tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação, com credibilidade. Agora, primeira página no ar. O bônus de 5.000 instituído pelo governo do Rio de Janeiro para policiais que apreenderem fuzis é, sem dúvida, um estímulo direto à repressão ao armamento pesado nas mãos do crime organizado. A medida, anunciada pelo governador Cláudio Castro, beneficia inicialmente 26 agentes do BOPE e pretende servir de ferramenta para conter a escalada da violência armada. A iniciativa, embora meritória no campo do reconhecimento ao trabalho policial, levanta reflexões que vão além da bonificação. A retirada de fuzis das ruas é urgente, considerando o poder de destruição dessas armas e o impacto direto na vida de civis em comunidades dominadas por facções. Mas o enfrentamento do crime não pode se sustentar apenas em ações reativas. É preciso questionar: de onde vêm esses fuzis? Quem financia e como eles chegam aos morros? Sem inteligência policial integrada, fortalecimento das fronteiras e endurecimento do combate ao tráfico de armas, o bônus corre o risco de premiar um esforço que não atinge a raiz do problema. A valorização do policial, claro que é necessária, assim como a busca por estratégias de redução da letalidade. Mas é fundamental que políticas públicas de segurança sejam pensadas com profundidade, planejamento e foco na prevenção. Recompensar é um passo, o próximo precisa ser estrutural. Terça-feira, 27 de maio de 2025. Começa agora a primeira página no ar, primeira edição, a sua fonte de informação. A partir de agora, Ivan Lucas e Paulo Melo trazem as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. Carreta do programa Mulheres de Peito oferece mamografias gratuitas em São Carlos. Mais de 400 pessoas são vacinadas durante o dia do brincar em São Carlos. São Carlos realiza a primeira semana da maternidade atípica com foco em acolhimento e inclusão. Nutricionistas promovem educação alimentar em escolas da rede municipal de Ibaté. E ainda o giro da polícia, as notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, além da entrevista com Cristina e Felipe, representantes da Ecovias Noroeste Paulista, a partir de agora, no Primeira Página no Ar, primeira edição. Primeira página no ar. Apresentação: Paulo Melo, Ivan Lucas. Primeira página no ar. Vamos às informações do mercado financeiro. O dólar comercial fechou em alta de 0,52%, sendo vendido a R$5,67. O euro também em alta de 0,7%, está sendo vendido a R$6,46. A Bovespa fechou em alta de 0,23%, com 138.136 pontos. Essas são as informações econômicas desta terça-feira. WhatsApp Primeira Página 3419-9462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no ar. Nesta terça-feira, São Carlos terá sol com muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu nublado e temperaturas entre 15 e 27 graus. A noite será marcada por muitas nuvens. Não há previsão de chuva para hoje, mas a umidade do ar estará variando entre 44% e 86%. Os ventos soprarão do nordeste a 13 quilômetros por hora. O sol nasceu agora às 6 horas e 40 minutos e deve se pôr às 17 horas e 36 minutos, com a lua na fase nova. Vamos ouvir a previsão para a região sudeste na São Carlos FM.
Nesta terça-feira, o dia começa com possibilidade de chuva no Espírito Santo, no norte do estado do Rio de Janeiro e na microrregião de Aimorés, em Minas Gerais. Durante a tarde e a noite, não há previsão de chuva na região sudeste. O tempo deve apresentar variação de nuvens em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. De acordo com o INMET, há alerta para declínio nas temperaturas em São Paulo, Rio de Janeiro e em diversas regiões de Minas Gerais, incluindo Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Oeste de Minas. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar a 30 graus no Rio de Janeiro. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Primeira página no ar. 7h06. Pode olhar aí, 7h06. Muito bom dia para você que nos acompanha pela São Carlos FM no 107.9. Bom dia para você que está conosco no nosso app, você que está pelo Facebook. Aliás, você pode participar do nosso jornal, ajudar a fazer este jornal muito bacana hoje. Como? Compartilhando, comentando, mandando a sua sugestão de pauta, participando conosco. É muito bom tê-los na manhã desta terça-feira no jornal Primeira Página no ar, primeira edição. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, Ivan Lucas, Ronaldo Piloto, ouvintes da São Carlos FM que já sintonizam 107.9 ou que nos assistem pelo Facebook Rádio São Carlos. Participe com a gente, deixando seu comentário no Facebook ou enviando mensagem de voz ou texto no 3419-9462. Participe com a gente. Bom dia, Ronaldo Piloto. Bom dia, Ivan Lucas. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, queridos ouvintes. Começando mais uma edição do Primeira Página no ar nessa manhã. Manhã que pra mim tá gostosa, não é? Mas o pessoal aqui parece que tá com um pouco de frio. Então você trate de levar a sua blusa, hein? 7h07. Lembrando que nós temos o nosso app, o nosso aplicativo na Play Store do seu celular. Digite São Carlos FM, baixe o nosso aplicativo, é de graça. E depois instalado, com apenas um clique, você acompanha toda a programação da São Carlos FM. Muito bom dia. Vamos de notícias, pois mais de 400 pessoas foram imunizadas contra a gripe durante a 7ª edição do Dia Municipal do Brincar, realizado no último sábado, dia 24, em São Carlos. O evento, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Educação, ocorreu no campus 1 da Fundação Educacional de São Carlos, a FESC, e reuniu centenas de famílias em um dia dedicado às crianças, com atividades lúdicas, educativas e ações de saúde. Com o tema Proteger o Encantamento das Infâncias, a iniciativa integra o calendário oficial do município e teve apoio de diversas secretarias e instituições. Para receber a vacina, foi exigida a apresentação de documento com foto e carteira de vacinação, reforçando a segurança do atendimento. A ação combinou lazer e prevenção, unindo cultura, educação e saúde em um só espaço. O vice-prefeito e secretário de Educação, Roselei Françoso, destacou a importância da integração entre as áreas. Primeiro, nós estamos na 7ª edição, né, do Dia do Brincar. O Dia do Brincar, ele acontece no mundo todo, mas aqui em São Carlos ele foi idealizado por uma lei do vereador Marquinhos Amaral, à época, uma forma de você interagir com as crianças, trazendo brincadeiras que hoje a gente não vê mais no mundo atual, né? As brincadeiras como bolinha do sabão, a gente não vê as crianças brincando mais, né? Então nós estamos proporcionando aqui uma série de brincadeiras, temos atividades como educação ambiental, nós temos montagem de pipa, né? Uma série de ações que ocorrem além dos brinquedos, né? O pula-pula, piscina de bolinha, né? Tem também aqui a cidade educadora, né? Para educação para o trânsito. Então nós estamos aqui com uma série de atividades. Essa atividade só é possível por conta da participação da rede municipal, de dezenas de secretarias, de parceiros, né? Como a PAI, a Navigação da Terra, o Corpo de Bombeiros, o Tiro de Guerra, os escoteiros, uma série de entidades, né? Que
participam conosco aqui. Estou citando apenas algumas, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, a Secretaria da Pessoa com Deficiência prestando serviço, a PROAB, o SAAI, o Fundo Social de Solidariedade também na campanha do agasalho, os programas de educação inclusiva lá da Secretaria de Educação. Queremos, na verdade, proporcionar esse momento na rede escolar. É um momento que está no calendário escolar, hoje é dia letivo, né, para as nossas crianças possam participar. Estamos proporcionando também o transporte para que as crianças possam vir, né, fizemos a comunicação com os pais para que todos participassem conosco. O idealizador da lei que criou o evento, o ex-vereador Marquinhos Amaral, também elogiou a participação da comunidade. É uma satisfação muito grande poder contar com o apoio do Neto Donato, do Roselê Françoso e de toda a equipe da Secretaria de Educação e de quase todas as secretarias da Prefeitura Municipal para a realização da 7ª edição do Dia do Brincar. Uma lei de nossa autoria que, como todos podem ver, notar, todos que participam e aqueles que não participam podem assistir pela TV, ver pelas imagens nas redes sociais, o grande número de pessoas envolvidas. É a festa da família são carlense e da região, porque tem pessoas de Ibaté, pessoas de Tirapina. Então, é uma festa muito bonita, que já virou uma tradição na cidade de São Carlos e que, se Deus quiser, nos próximos anos, cada vez mais, nós vamos estar aprimorando. Os nossos agradecimentos aos funcionários da PROAB. O PROAB, pela primeira vez, está participando do Dia do Brincar, está sendo aí novata, debutando no Dia do Brincar, e sempre com o apoio do nosso querido prefeito Neto Donato e do vice Roselê Françoso. A programação contou com o envolvimento de instituições como a Nave Sal da Terra, além da presença dos vereadores Júlio César, Elton Carvalho e Edson Ferraz. 7h12. A Prefeitura de São Carlos deu início nesta segunda-feira a primeira semana da Maternidade Atípica, organizado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos. O evento foi instituído por lei de autoria do vereador Djalma Neri, do PSOL, e busca dar visibilidade às experiências de mães que cuidam de filhos com deficiência, promovendo ações voltadas ao acolhimento, autocuidado e empreendedorismo. A abertura da semana contou com a roda de conversa, abre aspas, Mães Atípicas em Diálogo, fecha aspas, com participação da deputada estadual Andréa Werner, do PSB, referência na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Ao lado das mães Graciele Prata e Marli Moretti, Werner abordou os desafios enfrentados por famílias atípicas e a importância de políticas públicas que contemplem esse público. Segundo a secretária adjunta Lidiane Jean Lourenço, o evento foi pensado para fortalecer redes de apoio. O secretário Rafinha Almeida destacou que a programação também busca ouvir as mães para embasar futuras políticas públicas. Olha, nós estamos realizando então, a primeira semana da maternidade atípica, uma semana muito importante para a gente discutir e debater não só os direitos da pessoa com deficiência, mas também a vivência das mães, de pessoas com deficiência. Então, essa data é muito importante justamente para a gente poder, em conjunto, debater e ouvir também, as mães atípicas do nosso município, para a gente poder criar políticas públicas não só para a pessoa com deficiência, mas também para suas famílias. Hoje, na Semana da Maternidade Atípica, uma participação muito importante da Andréa Werner, que é deputada estadual, autista e mãe de pessoa com deficiência, Ela que tem uma luta aí já há um bom tempo nessa causa das pessoas com deficiência, e ela veio brilhantar nossa semana hoje, contar da sua experiência, também das legislações que foram realizadas por ela. E no dia 27 de maio, nós vamos ter lá na FESC, na Fundação Educacional de São Carlos, diversas atividades de cuidado, das mães atípicas, porque muitas das mães acabam parando a sua vida para cuidar dos seus filhos. Então a gente quer dar essa oportunidade das mães atípicas também ter esse momento de cuidado, aprender sobre maquiagem, sobre o autocuidado. Então nós vamos ter essa atividade lá na FESC. E no dia 30 de maio, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, com a Érica, nossa primeira dama, vai ter lá um workshop. Vamos ter um workshop de bolos caseiros, que vai ser aí
uma aula para essas mães com o professor Anderson de Jesus. Nós estamos aqui hoje no Paço Municipal, diversas mães estão aqui expondo, né, os seus trabalhos, os seus artesanatos. Muitas das mães, elas acabam aí parando a sua vida, parando a sua carreira profissional para cuidar de seus filhos. E uma maneira de gerar renda, né, elas acabam aí empreendendo e expondo aí os seus trabalhos. Isso a Semana da Maternidade Atípica é um projeto de lei proposto pelo vereador Djalma Neri e em parceria com a Marli Moretti, que é uma mãe atípica aqui de São Carlos. A deputada estadual Andréia Werner, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, destacou a necessidade de evidenciar a situação de vulnerabilidade em que muitas mães atípicas se encontram. Eu acho importante a gente trazer visibilidade para o fato de que as mães atípicas muitas vezes não conseguem ficar no mercado de trabalho, dependem só do BPC em nome do filho, ou seja, ficam numa situação muito vulnerável. Então a gente poder trazer isso à visibilidade, fazer essa feirinha que está aqui fora para poder promover os produtos que são produzidos por essas mães empreendedoras, que é o mais triste, os casos são todos muito parecidos, né? Então a gente está há anos, aí meu filho vai fazer 17 anos mês que vem, e são muito poucas mudanças que a gente percebe nas políticas públicas, né? Então, eu espero que a gente consiga avançar mais nos próximos anos, até o final do meu mandato, pelo menos. O encerramento será sexta-feira, com workshop de bolos caseiros no Fundo Social de Solidariedade. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. A iniciativa tem apoio de servidores municipais, voluntários e instituições parceiras também estiveram presentes. Na abertura, os vereadores Djalma Neri e Fernanda Castellano, ambos do PSOL. 7h17. Pode olhar aí, 7h17. Começa hoje, ou seja, nesta terça-feira, 27 de maio, em São Carlos, o atendimento da unidade móvel do Programa Estadual Mulheres de Peito, que oferece mamografias gratuitas para a população feminina. A carreta estará estacionada na Praça do Mercado Municipal até o dia 7 de junho, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia, exceto aos feriados. Serão distribuídas 50 senhas por dia útil e 25 aos sábados. A iniciativa do governo estadual tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Para mulheres entre 50 e 69 anos, basta apresentar RG e cartão SUS. Já as pacientes entre 35 e 49 anos ou acima dos 70 precisam levar também pedido médico emitido pelo SUS. Os exames são realizados com equipamentos digitais e os laudos ficam disponíveis online em até 48 horas. O secretário municipal de saúde, Leandro Pilha, destacou a importância da ação como instrumento de prevenção. São Carlos começa o programa da carreta Mulheres de Peito, uma parceria entre o governo do estado e a Secretaria de Saúde, um belo trabalho realizado pelo prefeito Neto Donato, onde todas as mulheres de São Carlos, onde tem um protocolo da secretaria para realizar os exames de mamografia. Isso é muito importante, tanto para a cidade como para as mulheres. É mais um programa que o prefeito Neto Donato se importa muito aí com a saúde das mulheres. Já fizemos isso no começo do mandato, em janeiro, com os ultrassons de mama, com os ultrassons transvaginal, e agora começa esse grande programa. E esse programa, ele vai atender todas as mulheres a partir de 35 anos de idade. E de 35 a 49 anos, você precisa levar um laudo do médico pedindo a mamografia, o RG e o cartão do SUS. E a partir dos 50 anos até os 69 anos, você precisa só do cartão do SUS e um documento, pode ser um RG também. E acima de 70 anos, volta a precisar do pedido do médico, o cartão do SUS e um documento que pode ser o RG também. Então a gente está muito feliz. Esse programa vai do dia 27 ao dia 7 de junho. Durante a semana a gente realizará 50 mamografias por dia, e do sábado, que será das
8 horas ao meio-dia, 25. Então, de semana, das 8 às 5 da tarde, às 17 horas. E de sábado, das 8 a meio-dia. Então, a gente pede o comparecimento de todas as mulheres acima de 35 anos. Isso é muito importante, tanto para cuidar de vocês, como para a gente fazer a prevenção. É mais uma grande conquista do governo Neto Donato, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e do município de São Carlos. Neto Donato agradeceu o apoio do governo estadual e o deputado estadual Oséias de Madureira para viabilizar essa ação. Segundo ele, embora o município já conte com exames por meio de contratualizações, o reforço da carreta é bem-vindo. Entre aspas, hoje temos cerca de 300 mulheres em tratamento de câncer de mama no nosso ambulatório oncológico. Identificar a doença logo no início é fundamental para aumentar as chances de cura, ressaltou. Muito bem, agora você, mulher, que reclama que não tem o exame, que a rede não oferece, que demora para marcar, que não sei o quê, tá aí a carreta. Agora você não tem desculpa para não fazer o exame de mamografia em São Carlos. Agora 7 horas 20 minutos, 7h20, São Carlos participa nesta quarta-feira, amanhã, da 30ª edição do Dia do Desafio, campanha internacional que estimula a prática de atividades físicas em todas as faixas etárias. A programação, coordenada pelo Sesc São Carlos, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, é gratuita e acontece ao longo de todo o dia em diferentes locais da cidade. Entre os destaques estão treinos funcionais, aulas de dança e uma corrida orientada com a atleta medalhista Lucélia Pérez. Além de um bate-papo com a paratleta Aline Menezes Ferreira, tricampeã brasileira e bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago em 2023. As atividades serão realizadas nos espaços do Sesc com horários específicos para cada modalidade. A Prefeitura de São Carlos também participa ativamente com ações nas unidades esportivas municipais, como Zuzão, Fesc, Ginásio Redenção, CEL São Carlos 8, Parque de Lazer e Milton Laio Filho. Técnicos da Secretaria de Esporte orientam atividades como caminhada, alongamento e dança, seguindo os horários regulares de cada polo. Coordenado pela Tafisa, com apoio da Unesco e da ISCA, o Dia do Desafio tem como meta aumentar em 5% o número de pessoas fisicamente ativas no estado de São Paulo. A campanha é liderada pelo Sesc São Paulo nas Américas e reforça a importância do movimento e do esporte como instrumentos de saúde e bem-estar. Agora 7 horas 22 minutos, 7h22, um assunto polêmico, Ivan. A Câmara Municipal de São Carlos vai analisar um projeto de lei que visa proibir o uso de veículos de tração animal e o transporte de cargas por animais em toda a cidade. A proposta, de autoria do vereador Elton Carvalho, do Republicanos, pretende combater maus tratos e alinhar o município a iniciativas semelhantes adotadas em outras regiões do país. O texto veda a utilização de animais para puxar carroças ou transportar qualquer tipo de carga, independentemente da presença de condutor. Estão previstas exceções para atividades regulamentadas, como ecoterapia, hipismo, aras cadastrados e ações das forças de segurança que envolvam o uso de montaria. Entre aspas, mais de 70% dos animais de tração em áreas urbanas vivem em condições de maus tratos, segundo dados do IBGE e da WSPA. São Paulo, Sorocaba e Florianópolis já aboliram essa prática com sucesso. São Carlos pode e deve ser referência também, afirmou Elton Carvalho. Em caso de descumprimento da norma, o projeto estabelece aplicação de penalidades. Os recursos arrecadados com multas deverão ser destinados a ações de proteção animal e às organizações não governamentais da área. Paulo Melo, e o rodeio não faz esforço, cavalo? É polêmico, né? Um assunto bastante polêmico. Exatamente essa sua pergunta é a pergunta da maioria dos comentários que eu li nas redes sociais, né? De que o vereador Elton teria aprovado a realização do rodeio e agora apresentado esse projeto de lei. Como eu disse, é um assunto muito polêmico, Ivan. O uso de animais, ele é antigo. Poxa vida. Ele é muito antigo. Eu lembro que eu ia com meu avô
Meu avô criava porcos. A gente ia buscar os restos de comidas, né, que ficavam dos restaurantes, né, para ele alimentar os porcos, e a gente ia de carroça, né? E Ivan, o meu avô tinha uma égua, chamava Rosia, a égua, eu lembro até hoje, chamava Rosia. Ô Ivan, ela não era maltratada não, muito pelo contrário, ela era mais gorda que eu, pra você ter ideia. Igual os animais de rodeio, né? bem tratados. Então assim, eu discordo até dessa, claro, né, tem pesquisa do IBGE, são dados científicos, né, mas eu discordo que 70% dos animais são maltratados. Claro, há maus tratos sim, com né? certeza, até cachorro, né, o povo maltrata. Não vai maltratar. Tem gente que é ruim mesmo, entendeu? Mas eu acho bastante polêmico, né, essa situação. É claro que a gente vê que o Elton hoje trabalha em prol da defesa animal. A gente vê ele aí resgatando cachorros maltratados, né? E aqui é louvável essa atitude do Elton, né? Esse trabalho que ele faz aqui na cidade, né? E às vezes com dificuldades, porque ele já me confidenciou isso, entendeu? Tem dificuldades, muitas vezes faz isso sozinho, sem o apoio de quem deveria apoiá-lo, tá? Mas vai ser um assunto bastante polêmico essa questão do uso aí de animais para puxar carroças e charretes, uma vez que muitos, né, utilizam desse transporte até para o trabalho, né? Tem pessoas que trabalham ainda com com carroças, né? Com charretes. Minha opinião, eu acho que deveria verificar se há maltrato, né? Se o cara tem lá uma carroça com um animal puxando e o animal está maltratado, aí sim. Agora não vejo generalizar. Não vejo por que generalizar, mas como eu sempre digo, a gente tem que respeitar o projeto de lei do vereador Elton Carvalho. Se eu fosse vereador, eu votaria contra. Muito bem. Como você disse, é muito antigo o transporte sobre animais. Se nós pegarmos o texto bíblico, Maria foi em cima do jumentinho até a casa de Isabel, visitar Isabel que estava grávida de João Batista, né? Puxado por José. Isso então, imagina quanto tempo não se usa quando a família, um animal para fazer. Quando a família sagrada fugiu, foram com o quê? Foi no jumento, foi em cima do animal. Entendeu? Né? Então é isso, né? Então é muito tempo que é utilizado. Então você que nos acompanha pela São Carlos FM através do Facebook, comenta se é a favor ou é contra esse projeto de lei do vereador Elton Carvalho. Eu quero deixar claro que eu sou contra os maus tratos a animais. Claro. Sou totalmente contra. Claro. Mas o que eu vejo é que muitos desses carroceiros, né? Por exemplo, Poços de Caldas tem passeio de carroça. Olha lá. Você já foi em Poços de Caldas? Não. Você vai lá, tem o passeio de carroça. E aí vai tirar. Você vai andar vai andar na cidade inteira num passeio de carroça. Já imaginou uma lei dessa lá? E quando tiver uma cavalgada em São Carlos, não vai poder ter a carroça? Muito bem, boa pergunta. E aí, vai ser proibida o uso de charretes e carroças nas cavalgadas de São Carlos? Porque tem cavalgada. Vai, agora com o rodeio com certeza vão fazer cavalgada, claro. Entendeu? Pra divulgar a festa. Então, não sei, é bem controverso e repito, bastante polêmico o assunto. Tem cavalgadas pra Aparecida Babilônia, tem cavalgadas aí lá na Desatadora dos Nós, enfim, tem várias cavalgadas organizadas por alguns padres aí. E aí eu quero ver se vai poder ou se não vai poder. Eu acho que poderia, eu acho que repito, o Elton tem a liberdade, ele é vereador, ele tem a liberdade de apresentar o projeto de lei que ele quiser. Mas eu acho que deveria ter sido feito. Eles fazem tanta audiência pública que leva a nada a lugar nenhum, né? Poderia ter feito uma audiência pública sobre o assunto, né? Ou colocado na internet, uma enquete, né? É que quem é carroceiro muitas vezes não tem acesso, né, à internet. Mas eu acho que o assunto deveria ter sido mais discutido antes, né, de se apresentar. Até porque nós estamos aí próximos de uma festa do peão. Né? Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer, ou seja, vamos ver os próximos capítulos. 7h29.
Pode olhar aí, 7h29. Eu quero falar para você que nos acompanha da El Cardal Parrilha e Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos. Localizado aonde? No estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público, viu, gente? No El Cardal você encontra um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro que o destaque fica para o churrasco na autêntica parrilha argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chouriço e aquela picanha no ponto perfeito que você adora. Peça também pelo iFood, experimente essa delícia no conforto da sua casa e siga @elcardal.parrilha nas redes sociais e fique por dentro das novidades. É isso aí, Ivan. Agora 7h30, 7h30, eu tenho um recadinho para o servidor público municipal de São Carlos, Dourado e Ibaté. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você o fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente com a contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos, Dourado e Ibaté. Sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Unidos, conseguiremos dar voz aos nossos anseios e condições melhores de trabalho. Como sócio, além de ter uma entidade sólida e atuante na defesa dos seus direitos, você poderá usufruir de benefícios como assistência jurídica e convênios com universidades e diversas opções de lazer e turismo com descontos exclusivos. A nossa meta é cada vez mais ampliar todas as vantagens. Sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Não fique só. Fique com o sindicato, fique sócio. Sindispan, tudo por uma vida melhor. 7h31. Pode olhar aí, 7h31. Mandar um bom dia pro pessoal que tá lá no nosso Facebook, a dona Sônia Maria, bom dia a todos, bom dia Maria Conceição, bom dia Ivan, Paulo Pilotinho, um ótimo dia com as bênçãos de Deus, hoje e sempre, amém. O Armando Bertini tá aqui, olha, bom dia meus amigos, a Câmara Municipal tem um jurídico que poderia melhorar esse projeto, eu acho que é isso, né? Tem um jurídico lá, vamos ver o que acontece. E tem também os outros parlamentares podem fazer emendas, né? Que podem modificar esse projeto, melhorar o projeto, digamos assim, para que possa Armando, ser aprovado ou não. Eu faço uma pergunta pro Armando, o que ele acha que poderia ser apresentado para melhorar o projeto? Sim. É importante saber. Armando, se você estiver nos ouvindo ainda e quiser participar, por favor, que você acha que poderia ser melhorado nesse projeto? Idevaldo Santos, bom dia. Magalhães, bom dia. Tom Júnior, bom dia. Ivan, Paulo Melo e Piloto, equipe top do jornalismo são carlense. Ô, Tom, obrigado pelo carinho, viu? Beto Riso, ótimo dia a todos. Que mais? O João Luiz, bom dia, equipe de jornalismo 107.9, primeira página no ar. Uma ótima terça-feira para todos nós, com as bênçãos de Deus. Pois o pichador vai dar entrevista às 12 horas. Será que ele vai ter coragem de falar quem mandou ele fazer isso? E o Parmeirinha do nosso amigo Ivan Lucas perdeu, vai Corinthians. Ele não esquece, ele me ama, só pode. Um abraço, viu, João? Obrigado pelo carinho aí, pela audiência de sempre, viu? E pela amizade. Vlamir Silva, bom dia a todos, obrigado pelo carinho. Paulo Gulo, bom dia pra você também. Também quero mandar um bom dia pro Nivaldo da Cocada, tá sempre nos acompanhando, ele gosta mais das notícias policiais, Paulo Melo. Legal, mandar um bom dia também para Ana Benedita, Paula Rossi, para Cris, vamos ver quem mais aqui, José Augusto Santana, bom dia, quero mandar um bom dia também para Vicky, tá indo pra escola? Ê, Vitorinha, hein? Tá indo pra escola ouvindo a São Carlos FM, vai pra escola bem informada, né? Paulo Russito também com a gente, Reginaldo Ferreira, Horácio Sanches, Eduardo Eufrades, Fernanda Morim, Paulo Gulo, que você já mencionou, a Dani Tomasi também tá mandando bom dia, que Deus nos abençoe. Hoje e sempre, Miltinho Marchetti, também Valdir Robles, Jorginho, Huberto e Adete, lá do Popular Ibaté, Nicola de Ibaté, Everaldo Trevisan, Zeca Ferreira e Kleber Ferreira Lima. Bom dia a todos. Ronaldo Piloto.
Beleza, vamos dar uma olhada aqui agora em nosso WhatsApp. Vamos ver o que nós temos por aqui. Nós temos um bom dia, deixa eu ver, da Maria Augusta. Alô, Maria Augusta, muito bom dia aí pra você, viu, querida? Obrigado. Bom dia, Maria. Pela sua audiência. Quem mais aqui? Bom dia, Ivan, Paulo e Bruxo. Ótimo dia para vocês. Foi o Daniel Martins. Tá pegando isso, hein? O Daniel Martins, eu pesquiso os bruxos, mas não sou bruxo, não. É para psicólogo. O pessoal realmente interpreta mesmo assim, né? Tem problema. Tá bom, queridão, um abraço, hein? Deixa eu ver quem mais aqui que mandou um áudio. Foi o Joãozinho lá do anexo da Câmara. Fala, Joãozinho. Bom dia, Paulo Melo. Se preocupa tanto com maus tratos animais, não sei o que. E maltrato às crianças. Ninguém fala nada, ninguém procura saber o que acontece, principalmente nas periferias da nossa cidade. Pô, acho que o vereador tem que se tocar um pouco mais, né? Falar o que, né? Brasil. Você vê que o assunto é polêmico. Eu falei desde o começo, né? Bastante polêmico, cada um tem a sua opinião. Eu já dei a minha, eu não me escondo, não. Eu sou contra o projeto, tá? Eu acho que o que tem que haver é fiscalização ao maltrato do animal. Sim, é verdade. É verdade. E também, mais um aqui. Bom dia, é o Eduardo do restaurante Costa do Sol. Valeu, Eduardo, um abraço. Eu e minha equipe ligadíssimos aí na rádio, desejando um grande abraço e convido vocês a almoçar com a gente aqui. A 1h nós temos que ir. Vamos marcar e vamos lá. Por também... conta do Ronaldo Piloto. Pô, é mesmo, hein? Agora tava demorando pra sobrar pra mim. Eduardo, né? O Eduardo, nós vamos sim, viu? Só chamar que a gente vai. E também o Jorjão do trailer. Bom dia, Jorjão. É isso aí. Intervalo? Vamos pro intervalo, Paulo Melo, e a gente já volta com muita informação para você, com as notícias da região, da polícia e, claro, com a coluna Torpedos é daqui a pouco. Nós vamos e já voltamos. Primeira página no ar. Jornalismo dinâmico. Tudo sobre São Carlos e região. Integrando informação, credibilidade e imparcialidade. Primeira página no ar. São Carlos FM 107.9. Com a ampliação da ET Monjolinho, a estação poderá tratar até 950 litros de esgoto por segundo, com eficiência de mais de 95% na remoção de matéria orgânica. Uma capacidade que acompanha o crescimento de São Carlos, já prevendo cuidar de 380 mil pessoas até 2031. A ET usa a tecnologia USP para tratar esgoto com excelência e já é referência nacional. SAI São Carlos, tecnologia que cuida da gente. Essa inserção custou R$125 aos cofres públicos municipais. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Tonim Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve, o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Nova Sangás.
Sangás. Qualidade e preço baixo é aqui. Ligue agora. 08.014-8240. Conte com a nova Sangás. Segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Feriados e domingos, o plantão é das 8 às 13 horas. Nova Sangás. Quando precisar, já sabe. Ligue 08.014-8240. A entrega é rápida, com garantia de qualidade e o menor preço da região. Nova Sangás. A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16-99323-6139. Procurando mais emoção na sua vida? Conheça o CAT Valente, o clube de tiro pioneiro em São Carlos e região. Aqui você encontra segurança, equipamentos modernos e instrutores experientes para curtir e evoluir no esporte. Descubra um novo hobby. Venha conhecer. Entre em contato pelo WhatsApp 16-99620-8993 e siga-nos no Instagram @CAT_Valente. Tradição e excelência no tiro esportivo. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. Você que é mulher, aceita mudar a política? Para o PL Mulher, a política está em tudo. Nas leis que protegem ou ameaçam as nossas famílias, nas decisões que mudam o nosso dia a dia, nas oportunidades que queremos ou nos riscos que evitamos. Quando uma mulher de bem entra para a política, ela inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. As famílias do Brasil precisam do seu sim. PL é 22. Mande a sua mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp 3419-9462. Primeira página no ar. 7h41. Pode olhar aí, 7h41. Vamos agora com as curiosidades do dia com o Ronaldo Piloto. Vamos lá, minha gente, vamos começar falando de saúde, vamos falar do pimentão contra afta. A Joyce Sampler esses dias estava com um probleminha de afta, né? Já, com certeza já resolveu, mas fica a dica aí, ó. Basta cortar um pedacinho do pimentão, apertá-lo para aflorar um pouco o seu líquido. Em seguida, colocá-lo sobre a afta, ou se quiser, pode colocar apenas o líquido caso consiga extraí-lo. O alívio é imediato e rapidamente irá cicatrizar. O que não se deve fazer foi o que já me disseram aí, que alguém coloca no algodão água sanitária. Ô, gente, não faça isso. Profissionais, hoje é dia do Serviço de Saúde do Exército. O Sistema de Saúde do Exército, responsável por prover assistência médico-hospitalar a militares e seus dependentes, seja em tempo de paz ou de guerra, também possui como encargos a seleção dos que vão compor o corpo de médicos, odontólogos e farmacêuticos, a manutenção do material de saúde e a medicina preventiva para os seus beneficiários. Em 27 de maio de 1836, na antiga cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro, nascia João Severiano da Fonseca, patrono do Serviço de Saúde do Exército. Dia do Profissional Liberal, é verdade, fazia tempo que eu não falava do profissional liberal. São aqueles que exercem profissões de nível superior, caracterizadas pela inexistência de qualquer vinculação hierárquica e pelo exercício predominantemente técnico e intelectual de conhecimentos. Dia da Imprensa do Interior. Os jornais e rádios do interior cumprem um importante papel de retratar e noticiar com destaque os acontecimentos das suas comunidades, levando conhecimento, promovendo a cultura local e enfatizando o direito à cidadania das populações. Fatos históricos e jornalísticos: Segunda Guerra Mundial, início da Operação Dínamo. Operação Dínamo na Segunda Guerra Mundial foi o nome dado à evacuação de 27 de maio a 4 de junho de 1940 das tropas britânicas de Dunkerque, na França.
Flamengo conquista o quarto tricampeonato estadual. Em 2001, o Flamengo conquistou o quarto tricampeonato estadual, vencendo o Vasco na final 3-1 pelo terceiro ano seguido. Aniversariantes famosos. Aniversário da Ivete Sangalo. Hoje se comemora aniversário de uma das maiores cantoras consagradas brasileiras, Ivete Sangalo. Não, fala aí porque o mic estava desligado. Um beijo para você, Ivete. Também hoje, para encerrar, é o dia de Santo Agostinho de Cantuária. Foi monge beneditino em Roma. Teve a tarefa de converter o rei Etelberto de Kent, da Inglaterra. Não só converteu o rei, como evangelizou a população da ilha. Se tornou o primeiro arcebispo de Cantuária. Essas foram as informações e curiosidades do dia. Na São Carlos FM, todos os detalhes, dúvidas e orientações para você fazer a sua declaração com segurança e tranquilidade. No ar, Encarando o Leão, com Edgar Andreassi Moreira, aqui na 107,9 FM. Olá, ouvintes da São Carlos FM. Entregou a sua declaração de imposto de renda e esqueceu de alguma informação? Sem problemas, é só fazer uma declaração retificadora. É comum acontecer de errarmos ou esquecermos de alguma informação. É só abrir a própria declaração. Logo no início, clicar que se trata de uma retificadora, que sendo feita no mesmo computador que fez a primeira, já informa até o número do recibo de entrega da declaração original. A Receita até é compreensiva em relação a isso, mas só é permitido a retificação por 5 vezes da declaração. Após isso, qualquer correção só por processo eletrônico administrativo, e você nem faz ideia da demora de um processo destes. É melhor fazer com calma e atenção. Não há custo ou penalidade para retificar uma declaração, mas observe se a retificação não alterou o resultado e, caso afirmativo, proceda o recolhimento de eventual valor da diferença. Mas não se preocupe, a São Carlos FM vai ajudar você a fazer a sua declaração. Mande uma mensagem para 3412-9700. Anotou? 3412-9700. Com a São Carlos FM, o leão fica manso. Primeira página no ar. 7.9. Giro policial. 7h46. Pode olhar aí, 7h46. A Delegacia de Investigações Gerais de São Carlos esclareceu 2 homicídios ocorridos em abril e agora procura por um casal suspeito de envolvimento direto nos crimes. As vítimas foram mortas em ocasiões distintas, com apenas 3 dias de intervalo entre os assassinatos. Os suspeitos já foram identificados e tiveram mandatos de prisão temporária expedidos, mas continuam foragidos. O primeiro caso aconteceu no dia 22 de abril, no Zavaglia. Aparecido Bueno, de 50 anos, foi morto enquanto dormia com um golpe na cabeça. De acordo com o delegado João Fernando Batista, imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito MAS pulando o muro da residência e cometendo o crime. A mulher SAC o aguardava do lado de fora. Após o homicídio, os dois seguiram juntos para a casa onde moravam no Antenor Garcia. 3 dias depois, quando policiais tentavam cumprir mandato de busca na casa do casal, um segundo homicídio foi descoberto em uma kitnet vizinha. Alexandre Felipe de Oliveira foi morto com facadas e pedradas. Durante a perícia, foram encontradas no imóvel a faca usada no segundo crime e roupas com sangue atribuídas ao primeiro assassinato. Ambos os casos são tratados como homicídio, mas a hipótese de latrocínio ainda não foi descartada. Segundo a DIG, as vítimas viviam sozinhas e não há confirmação de roubo, mas quebras de sigilo bancário e telefônico podem esclarecer se houve subtração de bens. A investigação aponta que M conhecia a primeira vítima, sobrinho de sua ex-mulher, e que o crime teria sido motivado por desentendimentos após
transações financeiras irregulares. Já a S, segundo a polícia, acompanhou os 2 crimes e teve participação ativa, sendo considerada coautora. Abre aspas. Ela não só sabia o que estava acontecendo, como também esteve presente nas 2 ocasiões e ajudou na fuga, fecha aspas, afirmou o delegado. A prisão temporária do casal foi decretada em 28 de abril. A DIG divulgou imagens dos suspeitos e pede apoio da população. Informações podem ser encaminhadas à delegacia pelo 3374-1596. Estamos em contato com outras forças de segurança e contamos com a colaboração da comunidade para localizá-los, concluiu o delegado. 7h49, pode olhar aí, 7h49, um acidente envolvendo 3 veículos e uma pedestre foi registrado no início da tarde desta última segunda-feira no centro de São Carlos. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Conde do Pinhal e 9 de Julho, uma das áreas de maior circulação da cidade. De acordo com informações preliminares, a condutora de um Sportage trafegava pela Conde do Pinhal quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, invadiu a via preferencial e atingiu um Vectra. Com impacto, a motorista do Vectra perdeu o controle da direção, rodou na pista e atropelou uma mulher de 44 anos que atravessava a rua. Na sequência, o carro ainda colidiu contra um Ford Ka que estava estacionado. As 2 motoristas envolvidas no acidente não sofreram ferimentos. Já a pedestre teve lesões pelo corpo e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dela não foi informado até o fechamento deste texto. Os 3 veículos sofreram danos materiais. A PM foi acionada, registrou a ocorrência e controlou o fluxo no local. As causas serão investigadas. E um técnico de enfermagem de 28 anos, morador de Dourado, São Paulo, foi detido na manhã desta última segunda-feira, acusado de furtar uma loja na Avenida São Carlos, na região central do município. O flagrante ocorreu por volta das 10 horas e o suspeito foi localizado com auxílio do sistema de monitoramento da cidade. Segundo a Guarda Municipal, o homem colocou diversos produtos em uma bolsa dentro da loja, mas foi visto por um segurança que o abordou. Ainda no local, ele confessou o furto e alegou que estaria em contato com o pai para ressarcir o prejuízo. No entanto, aproveitou um momento de distração e fugiu. Com base nas imagens das câmeras de vigilância, agentes da guarda localizaram o suspeito no cruzamento das ruas Episcopal com General Osório. Ele foi abordado, detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da autoridade policial. Os produtos recuperados foram devolvidos ao proprietário da loja e o caso segue investigação na Polícia Civil. Um homem de 41 anos, Paulo Melo, foi detido na tarde desta última segunda-feira após furtar 2 garrafas de uísque do supermercado Savanhago, localizado na Avenida Comendador Alfredo Maffei, em São Carlos, no interior de São Paulo. O caso chamou a atenção pela ousadia. O mesmo suspeito já havia cometido um furto semelhante no local durante a manhã. De acordo com informações apuradas, o homem foi identificado pelas câmeras de segurança do supermercado, o que fez com que a equipe permanecesse em alerta. As imagens registraram claramente sua ação na parte da manhã, quando ele conseguiu sair sem ser detido. Horas depois, o suspeito retornou ao estabelecimento. Achou fácil, né? Deve ter acabado o uísque, né? Então voltou para pegar mais uma. Entrou discretamente, Paulo, e novamente subtraiu, agora não uma, mas 2 garrafas de uísque. Ao sair do supermercado e seguir em direção à sua motocicleta, foi abordado pelos seguranças que rapidamente acionaram a polícia militar. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Até a conclusão dessa reportagem, a situação jurídica do suspeito permanecia indefinida. Provavelmente deve ter ficado detido, né? Pois é, será que ele estava numa festinha? Misericórdia, hein? 7h53, pode olhar aí, 7h53, um automóvel Fiat Uno Mille SX de cor cinza e placa CGI 0G97
foi furtado na tarde desta terça-feira por volta das 15 horas, na verdade na segunda, né? Da segunda-feira, por volta das 15 horas, na rua Geminiano Costa, na região central de São Carlos, próximo ali ao Magazine Luiza. O crime ocorreu em plena luz do dia, em uma das áreas mais movimentadas da cidade. Segundo informações da vítima, ela havia estacionado o carro e se afastado por aproximadamente 15 minutos. Ao retornar, tchau, o veículo foi embora. Misericórdia. Imediatamente ela acionou a PM, que registrou a ocorrência e iniciou buscas pela região. A polícia solicita o apoio da população com qualquer informação que possa levar ao paradeiro do Fiat Uno. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 190 e o caso está sendo investigado pelas autoridades locais. Ivan, agora uma notícia de Araraquara. A Polícia Militar deflagrou na tarde de ontem a operação matricial com foco no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em regiões com alto índice de ocorrências. A ação, que ocorreu no Jardim São Rafael, zona norte da cidade, resultou na prisão de um homem em flagrante por tráfico de entorpecentes. A operação contou com o apoio de viaturas da Força Tática de São Carlos e Ribeirão Preto, do Canil do BAEP, Batalhão de Ações Especiais, e do helicóptero Águia, como você já disse, que chamou a atenção da população quando pousou na Praça Escalamandré, Sobrinho, em frente à Arena da Fonte. Moradores registraram o movimento em vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais. É isso aí, Ivan. Segundo o capitão Filomeno, a iniciativa fez parte de uma estratégia para reforçar o policiamento em áreas consideradas prioritárias. Ele conta que o objetivo principal foi intensificar o policiamento nos bairros apontados pelos indicadores como críticos. Já no primeiro ponto da operação, conseguimos efetuar uma prisão em flagrante, seguimos depois para outras regiões. A ocorrência foi registrada no plantão policial e o preso permanece à disposição da Justiça. A Polícia Militar informou, Paulo Melo, que a operação matricial continuará nos próximos dias como parte do plano de segurança para os bairros mais vulneráveis de Araraquara. Agora 7 horas e 55 minutos, eu tenho um recadinho para você da CISC. Sabe aquela frase que a gente escuta direto no mundo dos negócios? Ninguém chega longe sozinho. Pois é, ela é real. É por isso que, se você é empresário, microempreendedor de São Carlos, precisa conhecer e fazer parte da CISC. A CISC é um ponto de apoio estratégico para quem empreende. Ela conecta, representa, capacita e impulsiona negócios com soluções, serviços e defesa ativa dos interesses de toda a classe. Com mais de 2.500 empresas associadas, a CISC é presença constante nas conquistas do comércio e da indústria da nossa cidade. E isso se reflete no dia a dia de quem busca crescer com propósito. Quer avançar junto com quem realmente entende as dores e os desafios de ser empresário? É só entrar em contato no WhatsApp 16 99621 9514 ou então ir pessoalmente na General Osório 401 no centro de São Carlos. A Casa do Empresário te espera. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. Eu também tenho um recado importante para você que ouve a São Carlos FM. Eu quero falar do CAT Valente, o clube de tiro esportivo pioneiro em São Carlos, com o foco de oferecer uma experiência única na prática e competição de tiro. No CAT Valente, eles proporcionam um ambiente seguro com equipamentos modernos e instrutores altamente qualificados, garantindo o quê? A melhor experiência para todos. Através do tiro esportivo, os membros desenvolvem habilidades de concentração, precisão e disciplina, além, é claro, de aproveitar um hobby emocionante e desafiador. A segurança é a grande prioridade do CAT Valente e lá eles buscam sempre a excelência técnica, respeitando as leis e promovendo a inovação. Se você procura por uma atividade que traga benefícios para a sua saúde física e mental, dá um pulinho lá no CAT Valente ou entre em contato pelo WhatsApp 16 99620 8993 16 99620 8993. Siga também o CAT Valente no Instagram @CAT_Valente. CAT Valente, onde tradição e excelência se encontram no tiro esportivo. Paulo Pagé, bom dia. Dr. Guinter Miller, Angelão, cantor.
o Ludovico Corneta, Dirce Lopes, Evandro Pinto, bom dia a todos vocês. Muito bem, o Angelão mandou, postou uma foto com o vereador Edson Ferraz ontem, estava visitando o Edson, né? Ele falou que tá plantando uma sementinha aí, Paulo Melo. Vamos ver o que o Ângelo tá aprontando com o vereador Edson Ferraz, tá certo? Ivan Luzia Lua, bom dia, sou a favor que tirem os cavalos que fazem carreto. Aqui no meu bairro tem um carroceiro que carrega muito peso na carroça, tadinho, o cavalinho a ponto de cair no chão. Aí tem que prender, aí concordo. Botar o cara. Aí concordo. Quem mais aqui? Vamos ver. O Armando diz: estou ouvindo, creio seria o caso de maus tratos e não uso de veículo de tração animal, que é o que eu falei, ele concorda comigo. É verdade. Inclusive já tive um caso há anos atrás. Val Consultor, vereador de Baté, bom dia meus amigos do jornal e ouvintes. Grande Val, um abraço. Ô Val, você tem que vir aqui, hein? Já agenda com o Paulinho pra vir aqui na São Carlos FM. É isso aí. Tem recado, piloto? Por enquanto não. Vamos ao intervalo. No intervalo a gente volta com a coluna Torpedos. Primeira página no ar. O inverno ainda não chegou, mas a campanha do agasalho já começou em São Carlos. Compartilhe o que aquece de verdade. Doe agasalhos, cobertores e roupas em bom estado. Isso é um gesto de cuidado. Faça a sua doação até 13 de junho no ponto de arrecadação mais perto. Confira em sãocarlos.sp.gov.br. Ajude. Quem mais precisa está no coração da gente. Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura de São Carlos. Esta isenção custou R$ 144 aos cofres públicos municipais. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Tonim Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve, o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08.0148240 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em 26 especialidades. Tudo isso com profissionais experientes e especialistas em suas áreas. Realiza atendimentos particulares e por meio de convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16993236139. Santa Casa Clínicas. Aqui você cuida da sua saúde e ajuda a manter os serviços da Santa Casa de São Carlos. Siga Santa Casa Clínicas nas redes sociais. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone e WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho.
App São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. Mande a sua mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp 3419-9462. Primeira página no ar. É hora da Coluna Torpedos, trazendo as polêmicas e tudo o que acontece em São Carlos e região. 8h04. Pode olhar aí, Paulo Melo, 8h04. Vamos agora com a coluna Torpedos do Jornal Primeira Página. Aliás, acesse o site jornalpp.com.br e fique muito bem informado. Primeiro tópico da coluna, Yabuki no ar. O secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, e o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, participaram do programa Primeira Página no ar da São Carlos FM nesta última segunda-feira e falaram sobre diversos temas que impactam o dia a dia da população. Semáforos. São Carlos possui quase 200 semáforos espalhados pela cidade. Segundo Yabuki, muitos precisam de manutenção ou substituição. O problema é antigo e quem dirige pelas ruas já sabe. Tem sinal que mais atrapalha do que ajuda. Maio Amarelo na escola. Uma das propostas discutidas foi a inclusão do Maio Amarelo no calendário das escolas municipais. A ideia é levar a educação no trânsito para as salas de aula e formar motoristas e pedestres mais conscientes do futuro. Concurso da Guarda. Yabuki destacou que o concurso da Guarda Municipal segue em andamento. A expectativa é de que seja concluído até o fim deste ano ou no início de 2026, o que traria um reforço importante para a segurança da cidade. Tarifa zero decola. A tarifa zero continua mostrando resultados. Segundo os secretários, houve aumento no número de usuários do transporte público e até uma movimentação positiva no comércio local. Mobilidade que gera economia. Olho Vivo. A prefeitura abriu licitação para contratar empresa especializada na aquisição de novas câmeras de segurança do tipo LPR, com foco na região central da cidade. Coincidência ou não, a medida vem logo após os episódios de pichação em monumentos históricos. Entrevista polêmica. O Primeira Página no ar, segunda edição. Entrevista nesta terça-feira, dia 27, o ativista político e pesquisador em física Nicolás Peixoto. Ele foi indiciado pela Polícia Civil, acusado de envolvimento em diversas pichações em monumentos e equipamentos públicos de São Carlos. A entrevista promete repercussão. Dia do Brincar. Idealizado pelo ex-vereador Marquinhos Amaral, o tradicional Dia do Brincar foi um sucesso. Milhares de crianças e adolescentes participaram do evento, que contou com atividades promovidas por diversas secretarias municipais. Destaque para a atuação do secretário municipal de Educação, o vice-prefeito Roselei Françoso, e do presidente da FESC, Eduardo Cotrim, pela organização impecável. No Legislativo, a Câmara Municipal realiza nesta terça-feira mais uma sessão ordinária. Estão pautados 11 projetos de lei ordinária, a maioria relacionada à abertura de crédito adicional suplementar para a prefeitura e repasses financeiros a entidades. Conscientização. O vereador Bruno Zancheta, do Republicanos, apresentou o projeto de lei que propõe instituir no calendário oficial o Dia Municipal de Conscientização sobre a fissura lábio-palatina e lábio leporino. A iniciativa visa dar visibilidade à causa e ampliar o debate sobre o tema
CRM em São Carlos. Mamografia gratuita. A unidade móvel do programa Mulheres de Peito começa nesta terça-feira a realizar mamografias gratuitas na Praça do Mercado Municipal. O atendimento vai até 7 de junho, com 50 senhas por dia útil e 25 senhas aos sábados. Exames rápidos, laudos em até 48 horas e chance de diagnóstico precoce para centenas de mulheres. Reforço importante: o secretário de Saúde, Leandro Pilha, destacou a importância da ação e o prefeito Neto Donato agradeceu a parceria com o Estado e o apoio do deputado Oséias de Madureira. Segundo o Neto, o ambulatório oncológico de São Carlos já atende cerca de 300 mulheres em tratamento de câncer de mama. Jantar imperdível. A CISC inicia no dia 2 de junho a venda de ingressos para o tradicional jantar do comerciante do ano, que acontece em 2 de agosto, na Oasis Eventos. A atração principal será a dupla César Menotti e Fabiano. Associados terão desconto até 13 de junho. Homenagens e reconhecimentos. Homenageados da edição 2025 serão Marcos Madureira, das Lojas Animais, e Célia Donizete Scarpa, da Célia Presentes. A entrega oficial será no dia 1º de agosto, em sessão especial na Câmara Municipal. A presidente Ivone Zanquim destaca o evento como símbolo da força do comércio local. Ivan, eu tenho mais um Torpedos. Sem estar escrito aí? É. O que é? Lobineto ontem se filiou ao PSD. Mas esse torpedo vai estar escrito no Jornal de Amanhã. Vai estar, mas eu já quero adiantar. Então, Lobineto, ao contrário do que eu achava que ele ia pro Podemos, optou pelo PSD, tá? E essa movimentação podemos cravar: o Lobi será candidato a deputado estadual aqui por São Carlos e região. Porque se ele não fosse candidato, não precisava sair do PSD. Precisava sair do partido, né? Exato. Entendeu? Então, com certeza o Lobi será candidato a deputado estadual, tá? Nas próximas eleições, nas eleições do ano que vem, porque ontem, então, ele se filiou em um evento que foi realizado lá na capital paulista, em São Paulo, se filiou ao PSD do Kassab. Muito bem. Então, Lobi Neto está afiliado ao PSD do Kassab e provavelmente, aí eu dou 95% de chances de nós termos aí o deputado Lobi Neto como candidato a deputado estadual. Estadual, não federal. Não federal. Muito bem. Ô Paulo, só uma pergunta rápida. Aqui nós temos na coluna Torpedos que os associados ao show do César Menotti e Fabiano terão desconto até dia 13. Depois encerra o desconto, é isso? Na verdade é assim, Ivan. Vai começar no dia 2 de junho, dia 13 de junho termina. Então o que acontece? O associado, além de ter prioridade para comprar o ingresso, certo, se ele comprar dentro desse prazo, ele terá 10% de desconto. Entendi. No ingresso, tá? Depois dessa data é aberta ao público em geral, aí sem desconto. Tá, entendi. Aí até o sócio não terá mais o desconto. Então tá explicado. Beleza? Vamos de esporte então, piloto. Giro Esportivo, no Primeira Página, no ar. Carlo Ancelotti é apresentado e traz novidades na primeira lista da convocação da seleção brasileira. As informações chegam agora com a jornalista Daniela Esperon. O dia 26 de maio de 2025 ficou marcado pela apresentação e a primeira convocação do italiano Carlo Ancelotti à seleção brasileira. O técnico divulgou a lista para os primeiros compromissos frente à Amarelinha e contou com os goleiros Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, Hugo Souza do Corinthians, os laterais Alexandre e Wesley do Flamengo, Wanderson do Mônaco, Carlos Augusto da Inter de Milão, os zagueiros Léo Ortiz e Danilo do Flamengo, Beraldo e Marquinhos do PSG da França e Alexandro Ribeiro do Lille, meias Casemiro do Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Andrei Santos do Strasbourg, Andreas Pereira do Fulham e Ederson da Atalanta. Atacantes: Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal,
Antony do Betis, Matheus Cunha do Wolverhampton, Rafinha do Barcelona, Vinícius Júnior do Real Madrid e Richarlison do Tottenham. Após a divulgação dos nomes, Ancelotti falou sobre a importância que ele dá para as relações pessoais fora do trabalho, o que pode explicar os retornos de Casemiro e Richarlison, atletas que já trabalharam com o italiano anteriormente. A relação personal é um aspecto importante para mim, não só com os jogadores, mas con todo lo que trabajan, dedico mucha atención en esto, creo que la relación personal es capaz de sacar algo un poco más de lo que es una relación solo profesional. Algumas novidades na lista, como o goleiro Hugo Souza, Andrei Santos e o Alexandro Ribeiro, que não foram convocados anteriormente. O Brasil terá pela frente o Equador no dia 5 de junho e depois, no dia 10, enfrenta o Paraguai em partidas válidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E Humberto Ferretti destaca os jogos decisivos de hoje pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. 2 brasileiros entram em campo nesta terça-feira, no encerramento da fase de grupos da Libertadores da América. 19h no horário de Brasília, o São Paulo, já classificado para o mata-mata, recebe o Tajeres, que já está eliminado. O tricolor precisa pelo menos do empate para garantir a liderança do grupo, sem depender do resultado do outro jogo da chave, entre Libertad e Alianza Lima. Por se tratar da última rodada, as duas partidas começam no mesmo horário. Já às 9h30, o Botafogo, atual campeão da Libertadores, recebe a Universidade de Chile, líder do grupo. Se vencer, ele estará classificado. Mas se perder ou empatar, precisará contar com um improvável tropeço do Estudiantes em casa contra o Carabobo, saco de pancadas do grupo. Pela última rodada da Sul-Americana, serão 2 brasileiros em campo nesta terça. 19h, o Vasco recebe o Melgar e precisa vencer para ficar com uma vaga na repescagem. Já às 9h30, o Corinthians visita o Huracan. Se vencer, o Timão garante pelo menos a vaga na repescagem, já que ir direto para as oitavas dependeria dos critérios de desempate. Em caso de derrota, ele ainda pode ir para a repescagem, mas aí teria que secar o América de Cali, que recebe o Racing do Uruguai. Time que ainda não somou pontos. No Primeira Página no Ar. Primeira Página no Ar. Entrevista do dia. Oito horas e 15 minutos. Pode olhar aí, Vanessa Gurian, 8h15, e agora nós vamos com a entrevista do dia. Estamos com a Cristiana Magalhães, coordenadora de obras da Ecovias Noroeste Paulista, e com o Felipe Greganini. Greganini. Falei certo, engenheiro de obras da Ecovias Noroeste Paulista, para falar um pouquinho com os ouvintes da São Carlos FM. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como que estão as obras aí da duplicação, graças a Deus, dessa duplicação da SP 310? Iniciamos as obras agora no meio de abril, né? E começamos avançando agora no Jardim Baré. Então a gente começou as obras do KM 240 ao 238. Então a gente já avançou bastante com as obras aí nesse segmento, fazendo toda a parte de terraplanagem, já realizando a limpeza, a preparação do terreno, e para conseguir avançar mais ainda. Então a gente já iniciou nesses 2 quilômetros essa limpeza e preparação do terreno todo, e a gente já está avançando agora no 236 até ali no Jardim Ricari. Cristiana, e as obras estão seguindo conforme o planejado? Está um pouquinho atrasado? Como que está o planejamento das obras? As obras estão seguindo certinho o planejado. A gente tem 2 anos de obras, né? Uhum. Então a gente iniciou agora em 2025, a gente vai até 2027. Então ela está seguindo exatamente o ritmo certinho que a gente tem programado para avançar com as obras. Que bacana, Paulo Melo. Eu sou usuário da rodovia, né? Eu moro em Ibaté, que é vizinho aqui de São Carlos, e eu utilizo todo dia a rodovia, né? Quais os horários que iniciam os trabalhos todos os dias? A gente está com o início dos trabalhos, né? Fechamento de pista às 7 horas da manhã
seguindo, né, até as 4 horas da tarde com as atividades e a retirada de sinalização para a liberação total da via. E vocês estão em ambos os lados da rodovia com obras, né? A gente faz interdição em ambos os lados, né? A obra é no canteiro central. Sim, por que a pergunta? Porque às vezes ao ir embora, o trânsito também está... vocês também estão fazendo obra do lado capital interior. E aí tem dia que não tá. Então, por isso a minha pergunta, né? Se tem essa mudança, essa alteração de interdições, entendeu? Por isso que eu perguntei os horários. Sim, a gente no sentido... Por exemplo, ontem eu fui embora, não tinha nada, tava livre, entendeu? No sentido capital interior, no momento a gente está colocando as barreiras rígidas para proteção de obras, que assim são como a gente aqueles fez... blocão de concreto, isso, que aí é tanto para a segurança dos trabalhadores da obra como também dos usuários. Sim. E essa é a atividade que a gente está seguindo ali no sentido capital interior, até o quilômetro 236, ali próximo ao Jockey Club, né? Ao bairro Jockey Club. E no sentido interior capital, a gente tem uma interdição para a entrada do canteiro de obras, ali próximo ao Jardim Baré, onde a gente já finalizou na implantação de barreiras. E aí agora a interdição é uma interdição relativamente pequena, só para a entrada dos veículos da obra dentro do canteiro central. Quantos funcionários estão trabalhando nessa obra? A gente tem uma média, assim, hoje tem uns 200 funcionários já. Então a gente vai até uns 300 funcionários, mais ou menos, em média, para essa obra nesse segmento todo de São Carlos. E esses funcionários são aqui de São Carlos, são da região? Sim, a gente, não são todos são da região, mas a maioria dos funcionários, nossos colaboradores, são da região. Que bacana, então gerou emprego e renda. Eles estão e eles estão morando ali no Araucária ali, que quando eu tô vindo, eles estão saindo de lá e vindo para a obra. Ah, que legal, que legal. O Felipe, me diz uma coisa, essa obra de ampliação da rodovia, você já achou algum desafio ou as regulamentações em relação à CETESB, tá tudo certo? Sim, a gente, antes, né, mesmo de iniciar as obras, nós temos, né, a fase de elaboração de projetos, onde a gente apresenta, né, junto à Artesp, faz toda a questão, né, de licenciamento ambiental, todo esse pré-obra, né? Então, tudo isso já está em andamento e viabilizou o início das obras. Mas às vezes aparece um percalço no caminho, né? Até agora nada, tá tudo certo. Por enquanto a gente está seguindo conforme o planejado, né? Então, assim, tá tudo nos conformes. Que bacana. Em relação aos congestionamentos, tem muita gente que reclama nas redes sociais, a gente vê, isso é normal. Mas a gente já falou que isso ia acontecer. É normal, não é uma coisa que tipo, né? Ninguém avisou, ninguém sabia, mas existe alguma coisa que vocês pretendem fazer em relação, por exemplo, a placas indicativas? Olha, entre pela cidade, ou você que está dentro da cidade não saia pela rodovia, alguma coisa nesse sentido? Sim, essa comunicação, né, até nas redes sociais, né, da Ecovias Noroeste Paulista, a gente já indicou algumas rotas alternativas, justamente para evitar, né, com que o usuário, né, são carlense, que usa a rodovia, né, para o deslocamento urbano, ele saia, né, utilize a cidade para evitar de ficar parado no congestionamento, né? O objetivo é minimizar esse impacto, né, desse trânsito, porque o transtorno ele vai ocorrer, só que ele é passageiro, então o usuário tem que pensar a longo prazo, e né? a melhoria vai ficar. O benefício que vai ficar, né? Então a gente faz essa interdição e a gente criou essas rotas alternativas exatamente para o usuário conseguir entrar para dentro da cidade e fazer as saídas dele aonde é necessário. Então, ele tem que ter um pouquinho de paciência, ficar bem atento. A gente faz uma sinalização a 2 quilômetros antecedendo a obra. Então, a gente tem boneco bandeira, que a gente brinca, né, que é o bebê reborn. Já adulto, né? Acabou a pilha dele, que ele tava paradinho. Isso. A gente brinca que é o bebê reborn adulto. Então, assim, a gente tem uma sinalização grande antecedendo essas obras para que o usuário reduza essa velocidade ao transitar pela obra. E essas rotas alternativas que ele pode consultar no nosso Instagram. Agora sim, o que eu tenho visto muito na rodovia são os motoristas apressadinhos usando o acostamento, tá? Muitos desses motoristas não têm a paciência e estão utilizando acostamentos.
Vocês têm algum apoio de polícia rodoviária? Quando acontece isso, e está acontecendo com frequência, a empresa toma alguma atitude ou como é que procede nesses casos que estão acontecendo? A gente tem uma parceria com a PMRV, né? Então, assim, a gente faz essa parceria e a polícia fiscaliza. Então, o usuário que transitar no acostamento, se for pego pela polícia, ele vai ser multado e autuado em relação a isso. Porque não pode, além de acontecer um acidente, pode atropelar uma pessoa que porventura possa estar atravessando aquele local. Então, é necessário que o usuário tome bastante cuidado e, se for pego pela polícia, ele vai ser autuado. Então, você que nos acompanha, entre lá no Instagram, né, da Ecovias Noroeste Paulista, que tem aí as rotas alternativas para quem nos acompanha, para que você não pegue o trânsito, né? Não fique nervoso no trânsito. Tem gente que é estressado, que é o negócio, né? Principalmente São Carlos, né? Nunca vi uma cidade tão difícil de dirigir igual São Carlos. Então pegue as rotas alternativas, entre lá, que estão indicando as rotas que você possa tomar aí para não pegar o trânsito durante as obras lá na SP 310. E vocês já pensaram em colocar, de repente, vocês têm aquelas placas de LED, né? Que eu já vi bastante em rodovia. Vocês não pensaram, de repente, usar essas placas para instruir o motorista? Por exemplo, o motorista que vai ao centro, acesse por aqui, alguma coisa desse tipo para minimizar um pouco essa paralisação na rodovia? Vocês já pensaram isso já? Nós temos uma placa que a gente chama de painel de mensagem variável, que a gente chama de PMV. Então, assim, normalmente nos inícios das obras a gente coloca avisando o usuário, trânsito, ou uma retenção, ou um desvio. Então, assim, nesse início dessas obras, a gente lá, uns 2 quilômetros que mais ou menos 10 quilômetros que antecede as obras, a gente inicia com essa sinalização, porque a gente tem obras de pavimento também no trecho. Que aí o pessoal confunde muito essas obras de ampliação, que a gente está fazendo no canteiro central, e as obras de pavimento, que é fresagem e recomposição. Então, a gente, antes dessas duas obras, a gente coloca esses painéis de mensagem variável para poder avisar o usuário em relação a isso, né, Felipe? Sim, inclusive aqui chegando aqui em São Carlos, né, a gente tem Ibaté, né, o PMV, e no sentido capital interior tem o painel fixo, né, que também indica ali obras à frente, enfim. Agora você falou que as obras são 2 anos, né? E, por exemplo, ela está dividida em etapas. Por exemplo, essa primeira etapa, ela vai durar quanto tempo para começar a pavimentação ali? Ou ela vai ser feita toda a parte de terraplanagem, fora e depois vem com a pavimentação? A gente tem um segmento aqui, esse segmento mais ou menos 10 quilômetros, né, aqui dentro de São Carlos. Então a gente dividiu esse segmento em alguns, esse perímetro do urbano de São Carlos, a gente dividiu alguns segmentos, que é esse primeiro que a gente começou 240 ao 238, depois, e aí a gente vai dar sequência. Qual que é o nosso objetivo principal? Iniciar essa terraplenagem, avançar com essa terraplenagem, para subir as camadas de pavimento. Então depois a gente vem a subbase, a base e o revestimento, que é essa capa asfáltica aí. A ideia nossa já é, nesses primeiros 2 quilômetros, já subir essa camada de pavimento e já deixar esse pavimento. Só que a gente não vai liberar a obra. Por quê? Senão a gente vai ficar fazendo uma sinalização de entra e sai, aí vai ficar um conflito muito grande. Então a gente precisa estender a maior parte dessa obra para que a gente consiga liberar um segmento de obra. Além disso, a gente tem os alargamentos das OAS. O que é OAS? São as pontes e viadutos. Então, ao longo do trecho. Então a gente precisa fazer esse alargamento, ou seja, essa junção, para conseguir passar a pista nesse local, porque nossas obras são todas no canteiro central. Tem alguns retornos, né, que previstos, que também terão obras, né, aqui nesse trecho, nesse perímetro urbano de São Carlos. Ciclofaixas também, Na verdade, a gente aumenta essa terceira faixa. A gente tem 2 faixas hoje em São Carlos, no sentido interior capital e no sentido capital interior. A gente vai aumentar uma faixa, vai ampliar, que vai ser essa terceira faixa. E a gente vai fazer marginais. Então a gente não tem, assim, esses retornos são os retornos que existem mesmo ao longo da rodovia hoje, porque nossas obras são bem no canteiro central. E além disso, a gente vai fazer marginais. A gente não vai fazer trevo de retorno, e sim marginais. A gente vai fazer em cima dessas pontes e viadutos, que a gente vai passar a rodovia por cima dela. Por isso que a gente chama de alargamento, né? Que a gente faz essa ampliação desse segmento para conseguir a rodovia passar por cima. Por exemplo, ali no Imbaré mesmo. No Imbaré, a obra já começa num... Pontilhão que chama aquilo ali? Ali é um viaduto. Isso, é um viaduto. E aqui, a terceira faixa, ela começa depois dele. Ali não sofrerá nenhuma obra, então. Um pouquinho antes, a gente tem 400 metros antes dessa obra, a gente vai dar sequência. Ela começa no sentido interior capital, que aí que a gente chama de pista sul.
ela vai começar um pouquinho antes. Por que a gente começou depois do viaduto? Exatamente por causa dessas rotas alternativas. Para que a gente, nesse primeiro momento, crie essa saída ali do jardim, o Parque Fera ali, porque o usuário tem esse retorno, consiga sair para dentro do bairro. Então, por isso que a gente começou após o viaduto. Mas a gente vai avançar um pouquinho antes. Então, a gente tem mais uns 400 metros para fazer antes ali, que depois, mais para frente, a gente fecha esse segmento ali, quando a gente conseguir alargar então, aquele viaduto. Com e a gente emenda um pouquinho antes. Isso. Ali. E ali já tem, né, 3 faixas antes ali, próximo ao querigma. Essas 3 faixas ali, exatamente, tem um segmento de 3 faixas. Primeiro, a outra faixa é mais para entrar, né, dentro do Parque Ferro, né? Que aí você abre uma faixa para você poder entrar dentro do bairro. Cristiano, em relação você falou das marginais, a ampliação será feita primeiro e depois as marginais ou será feita em conjunto? Exatamente, a gente vai fazer, primeiro a ideia é concluir essas terceiras faixas primeiro e na sequência a gente já entra fazendo as 2 marginais. Uma marginal no sentido sul, que a gente pega ali mais ou menos o Jardim Paulistano até a entrada da Avenida São Carlos, ela é um segmento pequeno, de aproximadamente 700 metros, e a gente tem outra marginal que é no sentido capital interior, que a gente vai na saída da Getúlio Vargas até a entrada do Jardim Tangará. Então a gente pega esse segmento ali que passa em frente à van, na sequência ali a gente vai fazer aquela marginal, que é um segmento ali bem complicado ali no horário de pico, lá para as 4h30, 5 horas, ali é um trânsito bem pesado, então a gente vai fazer essa marginal. E ela vai ser feita margeando a rodovia, porque tem um morro ali, né? Isso, a gente vai tirar aquele talude ele faz uma compensação ali de balanço de massa, que a gente chama, para exatamente fazer essa marginal ali. Ela vai ser paralela à rodovia, sim. Junto? Vai ser junto com a rodovia. Tanto do capital interior e interior capital? E interior capital é um segmento nesse Jardim Paulistano até a Avenida São Carlos, e capital interior é na saída da Getúlio Vargas até a entrada do Jardim Tangará. Entendi. E ali houve desapropriação daquele lado, do lado? Tem pequenos segmentos, são pequenos, tá? Que a gente avança de desapropriação, que a gente já fez a tratativa com o usuário, já está em processo já final aí de finalização essas desapropriações. Então o cronograma segue nos 2 anos. O cronograma segue no ritmo dos 2 anos. Porque às vezes trava, né, Ivan? Se não tem certo, né, já desapropriado, pode travar juridicamente. Né? Sim, o Felipe falou em relação aos horários, né, que é feito o trabalho. Feriados, finais de semana, como que é? Os feriados, finais de semana, a gente trabalha em horário reduzido, né? Tem as interdições, tem os alinhamentos junto com a polícia, né? A polícia rodoviária, onde a gente evita mesmo fazer o fechamento de pista, porque são épocas de maior fluxo, né? Feriado, enfim, o pessoal costuma viajar bastante. Então, nos feriados, a gente vai fazer alguns horários reduzidos, né? Diferente desse que eu comentei. E tudo isso vai ser indicado também nas nossas redes sociais. E nesses 2 anos que a Cristiana falou, já está pensado isso também, né? Tipo, Natal, Ano Novo, para e volta. Já está tudo incluso nisso aí. Exatamente. Sem uma previsão do céu, chovendo muito, essas coisas. Exatamente. Isso daí a gente... Período de chuva, a gente não pode realizar obra. Então, se estiver chovendo muito, a gente para, interdita nesse período e depois continua. E todos os feriados já são programados para a gente fazer essa paralisação das obras nesses períodos mais conturbados aí. Coronel Andrade entende, já foi da Polícia Rodoviária. Tá falando aí? Olha o que ele falou, ó. Trafegar com um veículo no acostamento, com exceção de casos de emergência ou força maior, é uma infração gravíssima, segundo o artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade inclui uma multa de 3 vezes o valor da infração gravíssima, além de 7 pontinhos na carteira de habilitação. Olha só. O Coronel Andrade está nos ouvindo lá, ele já foi da Polícia Rodoviária. Então uma viatura de vez em quando é para ficar por ali olhando, né? Vistoriando. E às vezes tem, viu, Ivan? Às vezes tem, mas o pessoal não tem paciência, né? A verdade é essa, né? O povo critica bastante, mas é um bem que vai ficar, né, Ivan? Você lembra aqui o recap dentro da cidade? Lembro. O tanto de reclamação. Na avenida. Tanto de reclamação que a gente recebia. Hoje está aí uma obra maravilhosa, né? Que melhorou demais, né? O fluxo do trânsito aqui na nossa, principalmente na região central, que era uma buraqueira só. Sim. Né? Mas o povo vai ter que ter paciência 2 anos, né, Ivan? É verdade. Cristiana, qual que é o investimento da Ecovias Noroeste nessa obra?
A gente tem um investimento aproximado para essa obra toda, contando as marginais e 2 passarelas que a gente vai fazer também, de aproximadamente 150 milhões. Essas passarelas vão ser onde? A gente tem uma passarela que é a ligação do Jardim Tangará até o Parque Sabará, então ali no KM 231, e a outra passarela é em frente ao Hotel Rios ali e o posto de gasolina, que é no 236. Esplanada. A passarela para pedestre. Porque o pontilhão não será mexido. Não. Não será mexido. Nesse primeiro momento, não. Aquele pontilhão, como é que chama aquela rua? Não é João de Lourenço, não é. É Bernardino. Ali na Esplanada tem um. É esse que você tá falando, né? Que é pertinho. Tangará, isso. É Bernardino Nunes, né? Acho que é isso aí. Isso aí. Eu acho que é isso, né, Ivan? Tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que é isso. Falamos do prazo que continua, né? Vai ter mais contrato. Você já falou, né? Que vai chegar a 300 funcionários, é isso? Isso, 300 colaboradores. E como é que vocês fazem o chamamento desses funcionários? A gente divulga, né, na região. Então a gente tem uma empresa que faz esse recrutamento e a gente faz uma divulgação na região para poder fazer essa contratação. A gente tem uma parceria que é a empresa que trabalha com a gente, que é o consórcio, e aí ele faz essa divulgação para fazer contratação desses colaboradores para trabalhar nas obras. Entendi. Ivan? E falar da segurança dos motoristas no trecho de obras, né? Porque isso é de extrema importância, não é, Felipe? Sim, com certeza. Igual a gente comentou, né? A gente vai precisar de paciência, né? Nesse período de obras. A nossa sinalização, né? Ela inicia 2 quilômetros antes, então o usuário, a gente pede para que fique atento, né, à sinalização, respeite a canalização ali, né? Que são as lamelas que a gente coloca para fechamento de faixa e transite ali com responsabilidade, né? Evitando acostamento, enfim, tendo um pouco de paciência nesse período de obras, porque o intuito é a gente, né, daqui 2 anos ter uma Washington Luiz ali mais ampla, com maior fluidez e consequentemente maior segurança também. E é um pedido do São Carlense há muitos anos. Há muitos anos que a população de São Carlos clamava por essas obras, né? Agora tem que ter paciência, né? Claro, clamou tanto e agora vai brigar. É importante ter paciência, porque às vezes o usuário, aquele usuário frequente da rodovia, ele vai vir de obras, né? Porque essa terceira faixa, ela não encerra em São Carlos, né? A gente vai avançar em Ibaté, Araraquara, até Matão. Então isso aí, ao longo dos anos, a gente vai avançando com essa terceira faixa. Então às vezes o usuário tá vindo lá de Rio Preto, por exemplo. Ele vai pegar umas obras de pavimento, então ele passa por uma interdição, depois passa outra. Aí quando chega aqui em São Carlos, mais obras. A paciência dele já tá no limite, né? Então ele tem um pouquinho mais de paciência, porque a gente vai trazer melhorias para a região. Tá certo. Tinha um espaço de descanso também, né? Nessa obra. Vai ser onde? Vai ser no quilômetro 255. Vai ser 252, desculpa. Vai ser depois de Ibaté, ali. Não vai ficar aqui em São Carlos, né? É na Washington Luiz, na rodovia, mas ali em torno de 12 quilômetros depois aqui do... A gente chama de ADC, Área de Descanso de Caminhoneiro, que é uma área grande que a gente constrói ao lado, vai ser normalmente ao lado de um posto de gasolina para ter um recurso para o caminhoneiro, onde ele não paga nada, ele vai ter direito a banheiros, ali perto do Rabi, chuveiros, então, né? e tudo mais. Tá ao lado do Rabi, onde está construído. Exatamente. Exatamente. Perto do Bozo lá. E aí o caminhoneiro ele pode ficar ali em torno de 12 horas e usufruir de todo aquele recurso sem gastar nenhum real em relação àquilo ali. Que bacana. Peço licença a vocês um minuto, que eu tenho o Valdir na linha para falar agora. Valdir, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Prazer muito voltar a falar com vocês, viu? É o Ivan Lucas falando aqui com você. E eu quero perguntar para você quais são as novidades da nova Sangás. Então, a partir do momento que a dona de casa ligou 08.000 148240 3375 8101, que é o zap do grupo, 3375 8500, pediu o seu gás, ela vai ganhar de brinde três maravilhosos brindes: um escorregador de arroz, uma tigela e um pote de 750 ml com tampa. Ligou 08.000 148240, peça seu gás e a água, aquela água maravilhosa, natural, de brotas. Você toma aquela água, você fica puro,
você fica com a garganta veludada, que você canta igual o Daniel. Olha que bacana, hein? Tomou a água, fica igual a voz do Daniel. Esse é bom, hein? Ô Valdir, com certeza. Me diz, por favor, quais são os endereços físicos da Nova Sangás? O Grupo Forte Gás Concigás, a central é a Avenida Getúlio Vargas, 2980. A loja 2 é a Avenida Grécia, número 470, na Vila Prado. Loja 3, Santa Felícia, na Rua Marcos Vinícius de Melo Moraes, 480. E na Vila Neri, na Rua Walter de Camargo Chutes, 860. Valdir, quais são os horários de funcionamento da Nova Sangás? O horário de funcionamento da Nova Sangás é de segunda a sábado, das 8 às 8 da noite, e domingos e feriado, das 8 às 13 horas. Ligou 08000 14 82 40, adquire sua água e seu gás. Se a dona de casa permitir que o funcionário da Nova Sangás adentre para instalar o botijão, vocês fazem isso também, né? Com certeza. Ela autoriza a pessoa a entrar dentro da casa dela, a pessoa educada, uniformizada, vai lá, troca o botijão de gás, verifica aquela mangueira vencida, aquele registro vencido, e tomar muito cuidado com aquela mangueira que passa errada por trás do fogão. É ela que ocasiona os acidentes de incêndio dentro de uma cozinha. Então, o nosso empregador faz isso daí sem custo nenhum. Bacana, Valdir. Então, por favor, repita os telefones da Nova Sangás para os ouvintes da São Carlos FM. 08000 14 82 40, 3375 8101 e o 3375 8500, e faça seu pedido do seu botijão de gás e do seu galão de água. Tá certo, Valdir, muito obrigado, boa semana e boas vendas para você. A gente volta a se falar na sexta-feira. Com certeza, bom trabalho para você, ótimo programa. Até mais, obrigado. Tchau, tchau. Tá aí, Paulo Melo, a Nova Sangás aqui na São Carlos FM. É isso aí, nós estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença de vocês, os esclarecimentos, deixar os microfones abertos aí, as considerações finais ou algum assunto que vocês acham importante mencionar que a gente não tocou aqui na entrevista. A gente queria só agradecer, né, a oportunidade da gente estar divulgando essas obras que são bem importantes para o São Carlense, e pedir, o nosso recado final é só pedir para o usuário paciência, pelo amor de Deus, e bastante atenção nos segmentos de obras, que eles estão bem sinalizados, é ter bastante atenção e muita paciência. É muita paciência, tem que ter mesmo. Ivan? Felipe, muito obrigado. Obrigado também, Cristiano, a vocês que vieram aqui hoje esclarecer as dúvidas nossas e, claro, dos ouvintes da São Carlos FM, do Grupo Primeira Página. Quero dizer que os microfones da São Carlos FM estão à disposição de vocês para qualquer assunto, quando tiverem, para esclarecimentos e, claro, para qualquer divulgação em relação a essas obras e o que a Ecovias Noroeste Paulista está fazendo aqui, tanto no trecho aqui de São Carlos e todas as rodovias que vocês administram. Tá bom? E é bonito de ver as obras, eu tava comentando esses dias, né? É bonito ver lá, Ivan, o jeito que eles trabalham, o jeito que tá ficando, né? A parte de terraplanagem. Eu sempre gostei de máquina, e reto escavadeiro, essas coisas, sempre gostei. E virou jornalista. E virei jornalista. Tá certo. É melhor, né? Fazer arte com a máquina. Tá certo. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Bom, eu quero dizer a vocês que ao meio-dia eu volto com a entrevista com o ativista político e pesquisador em física Nicolas Peixoto, ele que foi indiciado pela Polícia Civil, acusado de envolvimento em diversas pichações e monumentos e equipamentos públicos de São Carlos, a partir do meio-dia. Você vem comigo? Tamo então, junto. Bom. Estaremos aqui ao meio-dia hoje com essa entrevista. Não perca. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até o meio-dia, que daqui a pouquinho tem mais. Tchau. Excelente terça-feira, muito bom dia. Meio-dia então estarei de volta juntamente com o Ivan Lucas para entrevistar então o Nicolas Peixoto. Não perca, que vai ser imperdível essa entrevista, hein? Um abraço a todos, bom dia.
É isso aí, pessoal. Continue com a programação da São Carlos FM. Música e pílulas informativas para vocês. E lembrando que hoje, às 15 horas, teremos sessão da Câmara Municipal. Termina agora. Primeira página no ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.